Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Na nossa aula de geografia de hoje, vamos iniciar a nossa jornada pelo espaço geográfico africano. Vamos conhecer o continente africano nos seus mais variados aspectos. Na aula de hoje, a ênfase será nos aspectos físicos ou naturais, como clima, vegetação, relevo, hidrografia. Aí o continente africano no planeta Terra, banhado aí a leste pelo Oceano Índico, a oeste pelo Atlântico. Aqui ao norte temos o Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho. Aqui a nordeste do continente africano. É o terceiro continente com maior extensão territorial do mundo. O primeiro é a Ásia, o segundo é a América, o terceiro aí é o continente africano. Imagem de satélite, onde se destacam aí as regiões desérticas e as florestas do continente. Um importante canal, o Canal de Suez, por onde circulam diariamente muitos navios, um canal que, fazendo uma analogia com o canal do Panamá, também é um canal que encurta distâncias entre diversos lugares, então tem uma importância muito grande, circulam diariamente muitos navios aí com mercadorias. É um destaque no qual não poderíamos deixar de citar o Canal de Suez aí, fazendo a ligação do Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. A divisão política da África, a África político, continente dividido em territórios chamados países ou estados-nação. E, recentemente, mais um novo país aí no continente africano, o Sudão do Sul. Até alguns anos atrás, tínhamos apenas um país, o Sudão. E por questões de conflitos, como veremos em outro vídeo, acabou aí o Sudão do Sul conseguindo a sua emancipação. Já é um país reconhecido pela ONU, então consideramos aí como o mais recente país do continente africano. Em termos de relevo, temos algumas cordilheiras, mas o que predomina no continente africano são planaltos. O que são planaltos? Cordilheiras muito antigas, formadas aí do choque de placas tectônicas, do vulcanismo, mas que por conta de serem muito antigas, essas cordilheiras já estão bastante desgastadas pelos agentes erosivos, que vão aplainando essas cordilheiras. Graças aos agentes erosivos, como a chuva, o vento, o calor e o frio. Então, na África predominam esses grandes planaltos. Algumas planícies litorâneas ao redor dos rios, mas o destaque mesmo do continente é o Planalto. Temos aí o Kilimanjaro, que é o pico mais alto do continente africano. E algo que cabe salientarmos é o chamado Rift Valley, nessa região aqui a leste do continente africano, formado aí basicamente por conta do afastamento de placas tectônicas, formando uma fossa tectônica, uma região de depressão chamada Graben. Então nós temos aí um enorme Graben, uma enorme fossa tectônica chamada Rift Valley, local também onde se desenvolveram muitos grandes lagos, aproveitando-se aí dessa grande depressão. O Rift Valley ele segue essa área aqui em vermelho no mapa. Ocorre que a placa tectônica africana está se separando da placa tectônica chamada
placa Somali. Então, nós já vemos aqui nessa imagem uma rachadura muito grande, mostrando que em alguns milhões de anos, essa parte aqui da África, chamada Chifre da África, vai se separar do restante do continente africano. Essa imagem aqui que nós trazemos não é uma imagem fictícia, não é uma imagem de filme, é uma imagem real, essa rachadura enorme. Então, como vemos aqui nesse mapa aqui, essa porção provavelmente vai se separar do restante do continente americano, do continente africano. Eu estou falando do continente americano porque na América do Norte, lá nos Estados Unidos, também temos a falha de San Andreas, também uma porção ali da Califórnia que vai se separar dos Estados Unidos. Em termos de hidrografia, o continente africano tem rios bastante importantes que são utilizados para consumo da população, para geração de energia elétrica através das hidrelétricas. Porém, na questão hídrica, esses rios eles não são bem distribuídos pelo continente africano. Há lugares aí com bastante déficit hídrico, graças aos climas. Por exemplo, aqui no norte da África, há uma grande porção em que praticamente não há rios. Mas, de toda forma, os destaques da África são o Rio Nilo, o Rio Níger, o Rio Congo, Zambeze, o Rio Orange. Temos aqui no Rio Nilo um conflito grave até entre o Egito e a Etiópia. Por quê? A Etiópia ela tem projetos de construir barragens, usinas hidrelétricas, fazer desvio do Rio Nilo para irrigação, e isso pode acarretar problemas aqui no Egito. Então, há conflitos aí por conta da questão hídrica no continente africano. Um desses conflitos é entre o Egito e a Etiópia, porque o Rio Nilo ele nasce lá na Etiópia e vem até desembocar no mar Mediterrâneo, passando pelo Egito. Então, o Egito já disse, se a Etiópia começar a fazer esses projetos, pode ser que aconteça um conflito, já ameaçou. Outro destaque também do continente africano em termos de hidrografia são os grandes lagos aqui na região do Rift Valley. O Lago Albert, o Lago Vitória. Temos aqui nessa região grandes lagos, mostrando aí mais uma vez no mapa a má distribuição dos rios pelo continente. Algumas áreas sofrem da falta de rios, o que é um problema sério. Mais uma vez os principais rios, o Rio Nilo, aqui no nordeste do continente africano, o Rio Congo, o Rio Níger, Zambeze, Limpopo, Orange. Temos também aqui, já gravem a localização desse lago aqui, chamado Lago Chad, porque um dos problemas ambientais do continente africano é que este lago está secando. Aí a questão do estresse hídrico, essas regiões de amarelo e vermelho são áreas em que não há uma quantidade de água suficiente disponível para a população. Então a África aí tem muitos lugares de estresse hídrico, de pouca quantidade de água. Então, os dois problemas aí que nós temos, o déficit ou estresse hídrico e já a disputa, o conflito entre países por conta da questão hídrica. O mais importante de conflito aí é a questão da disputa entre o Egito e a Etiópia. E também, quando estudarmos as questões populacionais da África, vamos ver que a expectativa de vida é muito baixa, até mesmo por conta de muitas
muitas pessoas não terem aí a questão do saneamento básico, não terem acesso à água tratada. Principalmente, não ter acesso à água tratada faz com que as pessoas tenham doenças, tenham uma taxa de mortalidade muito grande no continente. Agora, já passando para a questão dos climas, vemos aí a divisão do mundo em zonas térmicas e a maior parte do continente africano localiza-se na zona tropical, ou seja, a parte do planeta Terra em que há uma incidência mais direta do Sol, o que faz com que na África predominem climas quentes, por conta de grande parte do seu território está situada na zona intertropical, aquela em que recebe maior incidência de Sol. Então vamos analisar aqui os climas da África, os climas africanos. Na região central temos o clima equatorial, o tropical, de laranja aqui, o clima desértico, abrangendo um grande espaço na África, o deserto do Saara aqui ao norte, o Kalahari, na porção sul do continente africano. Temos o clima semiárido, tropical semiárido, aqui nessa região chamada Sahel. O clima mediterrâneo e o frio de montanha em algumas pequenas porções do continente. Então, como vimos, o que predominam são os climas tropical, desértico, equatorial e semiárido. E, diretamente relacionado ao clima, temos as vegetações da África. Temos aqui o deserto, a floresta equatorial, em verde escuro aqui, a chamada floresta do Congo. Em verde claro, floresta tropical úmida. Em amarelo temos as savanas. Esse cinza aqui são as estepes, que nessa parte aqui ganha o nome de Sahel, que eu estou destacando aqui, entre o deserto e a savana. Essa parte que faz o limite entre os dois, essa faixa ganha o nome de Sahel. Deserto já vimos. Vegetação mediterrânea, uma pequena porção, e vegetação de montanha também, algumas pequenas porções do continente. Vegetação de montanha, aquela vegetação típica das áreas de altas altitudes. Aqui o Sahel é uma faixa formada aí de vegetação chamada estepe, uma vegetação rasteira, gramínea, entre o deserto e entre a savana. Então, como eu disse, o Sahel é essa zona de transição entre o deserto do Saara e as savanas aqui ao sul. Aí a imagem das principais vegetações da África. Aqui a floresta do Congo, as savanas, que é a vegetação que corresponde ao nosso cerrado aqui no Brasil, os desertos, e os chamados oásis, são as principais vegetações da África. É algo que é uma curiosidade, algo muito interessante, é que a areia do deserto do Saara que fertiliza a região da Amazônia. Então, NASA descobre como a areia do Saara fertiliza a floresta amazônica. A areia rica em fosfato viaja quase 5.000 quilômetros do norte da África até a América do Sul. Então, é muito interessante isso. O vento traz a areia lá do deserto do Saara, areia essa que fertiliza, que faz com que a floresta amazônica tenha essa grande parte, faz com que a nossa floresta amazônica tenha essa exuberância toda que tem. Agora, vamos entender a questão dos desertos. Se formos observar no mapa aqui, os desertos eles têm abrangência numa certa latitude do planeta Terra. Então, se formos pegar aqui essa latitude, vamos ver que há desertos sempre nessa latitude, chamada latitude média, tanto ao sul quanto ao norte.
Isso tem uma razão de ser, porque que essas latitudes são onde estão os desertos, os principais desertos no mundo. Então não é algo difícil de entender. Aqui na região do Equador, é uma região muito quente, é uma região de altas temperaturas, e por ser uma região quente, o ar ele se dilata, ele se expande, fica mais leve e sobe. O ar ele sobe. Conforme o ar vai subindo, vai esfriando por causa das altas camadas da atmosfera, e o vapor d'água ali presente, ele vira líquido, ele condensa. É o que chamamos de condensação. A água passa do vapor para o líquido, formando as nuvens e chove. Então, vai chover nessa região aqui. Então, essa área aqui vai receber uma grande quantidade de chuvas. Por isso que essa parte aqui não temos praticamente deserto, aqui no centro da África, no norte da América do Sul, nessa região aqui da Malásia, do sudeste da Ásia. Ocorre que essa massa, esse ar que subiu, choveu, ele já está seco. E aí quando ele desce muito seco. E desce por quê? Porque vai ficando pesado nas altas camadas da atmosfera, é mais frio, o ar, as moléculas se juntam, fica mais pesado e desce. Tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. E esse ar desce seco, fazendo com que haja desertos nessa latitude onde esse ar desce. São os chamados ventos contra-alísios. Esses ventos que vão cair nas latitudes médias, criando aí os desertos. Por isso, então, que o deserto do Saara, do Kalahari, são desertos, são áreas desérticas, por conta aí da questão da circulação atmosférica. Já passando para a parte final, vemos aí os principais problemas ambientais do continente africano. Temos a desertificação. O que é a desertificação? São áreas semiáridas que por si só já têm uma certa vulnerabilidade. E aí, por conta do desmatamento, o solo ele fica exposto ao vento, à chuva, e esse solo exposto aos agentes erosivos, ele vai empobrecendo, vai se desagregando. Então, é um principal problema da África hoje é a desertificação, que são essas áreas aí semiáridas que já são vulneráveis por si só. Com o desmatamento, essas áreas vão se desertificando, o solo vai empobrecendo, igual nós temos aqui na imagem. Essa área é uma área que sofre o processo de desertificação, de empobrecimento do solo. Os estudos mais recentes mostram que todos os problemas ambientais que estamos falando, eles têm duas causas principais. A primeira é as mudanças climáticas com o aquecimento global, trazendo aí mudanças de padrão de chuva, e a ação humana. Outro problema ambiental da África também é a diminuição do volume de água do Lago Chad. Então, olha a imagem aí como o lago foi secando com o passar do tempo. E, como eu disse, por que o lago foi secando? Primeiro, mudanças climáticas globais com a diminuição do padrão, diminuição de chuvas, mudança do padrão de chuvas e também a ação humana. Desvios dos rios aí que abasteciam esse lago, que abastecem esse lago, desvios para irrigação, por exemplo, para geração de energia elétrica, foi fazendo com que o volume diminuísse e o lago foi secando. E outro problema também é a expansão do deserto do Saara em direção ao sul, em direção aí ao sul do Saara. Então, riscos aí de desertificação, é um mapa trazendo os riscos de desertificação no mundo, muito alto, alto e moderado. Então, quando vemos o continente africano, vemos que a desertificação é algo preocupante. Não só na África, mas no mundo todo. Austrália também é algo que precisa ser discutido a nível mundial.
Aí a imagem de satélite mostrando o Lago Chad, como ele foi secando com o passar do tempo, graças aos desvios de água do rio, porque são rios que alimentam esse lago, esses rios tiveram suas águas desviadas, e também as questões climáticas, as mudanças climáticas mais atuais. Um projeto interessantíssimo que vem sendo desenvolvido pela ONU, pelo Banco Mundial, instituições europeias e também países africanos é a chamada Grande Muralha Verde da África. É o plantio de árvores aqui na região do Sahel para impedir o avanço do deserto do Saara. E esse projeto ele já tem dado resultados interessantíssimos. Esse reflorestamento tem feito com que o solo dessa área comece a se regenerar. As regiões ali já têm dado sinais de melhora, a desertificação parou de avançar nessas áreas. Então, é um projeto interessantíssimo, é a chamada Grande Muralha Verde da África. É uma barreira contra o avanço do deserto do Saara. É uma barreira aí na região chamada Sahel. Tem tido resultados positivos, tanto ambientais quanto sociais também, gerando emprego, renda. Essas áreas já estão sendo utilizadas para gerar emprego, renda para as pessoas, como eu disse. E os efeitos no meio ambiente já são notórios. Na fauna, na flora, na questão do solo. Então, é algo que não poderíamos deixar de citar. É esse importante projeto de reflorestamento que tem tido, inegavelmente, trazido muitos pontos positivos. Assim, pessoal, nós terminamos o nosso estudo de continente africano, os aspectos físicos ou naturais da África.